Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, que Deus abençoe muito a sua vida. Graças a Deus, é um prazer estarmos aqui mais uma vez na Hora dos Valentes, nessa tarde, 6 horas no Brasil, 4 aqui nos Estados Unidos. Muito bom, né? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa segunda-feira abençoada, né? Onde nós já começamos consagrando o nosso dia ao Senhor, na nossa oração de Jabes, primeiro culto logo após, agora esse trabalho, mais tarde a reunião do Melhor da Terra, 7h30 da noite, e nós aí começando muito bem essa semana, com a certeza de que nós teremos o melhor final de ano das nossas vidas, com grandes mudanças, testemunhos, mudanças internas que se refletem externamente. Então, para a glória do Senhor, mais um dia de grandes oportunidades em nome de Jesus. Eu quero dar aqui o boa tarde a todos que já entraram aqui. Já peço que você aproveite esses primeiros minutos para dar o seu like, mandar para as pessoas que você conhece, para os grupos, né, que você conhece, mandar para aquele homem que você sabe que precisa, né? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para o Matheus, a Gabi, pastor Marcelo, o Tiago, o Tiago Manzaro, o pastor Benito, a Maria Lúcia, a Rosimeire, o Anderson Pereira, pastora Leandra, que Deus abençoe a todos vocês, viu? E boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Você tá vendo aí, né, Tiago? É interessante toda vez que o Tiago entra, que também não vamos negar, são poucas, né? Você, ó, o Tiago, né? Tá vendo que então tá... Ele tá ficando fiel já. Como se diz, acho né? Já é a terceira semana, se eu não me engano. Não, seguida, né? Acho que seguida. Aí, então, tem que entrar mais aí, Tiago. Aparecer aqui, né? Tem que aparecer mais aí pra... O certo é quando não há um estranhamento, né? Tem aqueles que ele já... É igual às 5h30, né? Às 3h30 agora, né? Tem uns nomes lá que a gente já sabe, a gente tá aqui na frente dele sentado, até brinco com a Iana às vezes, né? Que ele vai falar tal e tal nome, né? Já tem uns nomes ali que sempre fala. Tem os fiéis, né? Então, e é verdade, que aquelas pessoas que aqueles nomes lá a gente já sabe que sempre tá ali, né? Que sempre tá acompanhando São ali, né? Consistentes, né? Até para aparecer o nome da pessoa, ela tem que estar ali, né? Isso não dá para, pelo menos que eu saiba, não dá para pessoa, não sei, fazer alguma, né? Do jeito que hoje... Robô. É que hoje tem para tudo aí, né? Sim. A inteligência artificial aí, a pessoa consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, uma boa tarde a todos, graças a Deus, né? Mais uma segunda-feira. E o ano já está acabando, né? Já estamos a menos de 20 dias, já quase 15 dias, né? Pouco mais de 2 semanas, né? Para o ano acabar. E você aí, como é que tá o seu mês de dezembro, né? O meu mês de dezembro está indo muito bem, obrigado, caso você tenha perguntado. E o seu, Murilo? Graças a Deus, tem sido um final de ano assim muito abençoado, né? Onde nós temos feito como a bispa fala, né? Há momentos e momentos, né? Aqueles momentos que a gente precisa ser mais esticado. Então, a gente sabe, né? Que a gente tem dormido menos do que o habitual, a gente tem, mas por outro lado a gente tem o Jonas, ele já de vez em quando ele tira um cochilo, né? A gente não diz mais que ele dorme, ele só tira um cochilinho, mas é aquela história, né? Como a bispa já falou, isso não dura para sempre, né? No caso do Jonas eu não sei, né? Mas no caso do propósito da mudança, não dura para sempre. O ano daqui a pouco termina e ao olhar para trás, é essa sempre a análise que a gente precisa fazer. Quando você olha para trás e você olha para o seu presente, você tem esperança no seu futuro? Porque você sabe que você plantou, você sabe que você está plantando e você sabe que vai colher. Então, quando o Anderson até brinca nessa questão do Tiago, é porque... O Tiago, ele é um testemunho, ele edifica, né? Ele nos dá esperança, né? Ele é uma pessoa que
durante bastante tempo, ele era aquela pessoa mais desligadona, né, das coisas espirituais. E às vezes quando eu converso com ele, eu até elogio, puxa, você é uma grata surpresa, porque as palavras, a maneira dele falar, ele tem um jeito particular dele, o jeito próprio, né? Muito autêntico, né? Mas a gente vê naquela postura, né, Anderson? A postura dele que entendeu muita coisa, né? Antes ele acompanhava ali, estava, mas não estava, né? Ele sempre teve uma reverência, um respeito aí, muito grande aí pelo ministério, pela bispa, né? Mas às vezes faltava a atitude dele, né? O relacionamento dele com Deus. Então, vendo aqui, se eu não me engano, já a terceira semana, pelo menos seguida, já é muito bacana, né? Aliás, e parabéns àqueles, né, que a gente não se surpreende em ver, né? Como o pastor Marcelo, uma Thaisa, a pastora Leandro, o pastor Cauê, o Benito, o pastor Alexandre e tantos outros aqui, pastor Júlio, né? Vários que a gente está acostumado a ver aqui a participação de vocês, e isso é muito bom, né? Porque a gente tá sabendo plantar as coisas certas e podendo dizer, ó, esse tem sido o melhor tempo da minha vida, eu tenho crescido no Senhor, eu tenho aproveitado ao máximo as minhas oportunidades, porque a vida é feita de escolhas, a gente sabe disso, e a vida é feita naquele dia a dia, né? E hoje, o que você fez de melhor? O que você produziu de melhor? O que você atraiu o favor de Deus para a sua vida? Né? E eu até gostaria que você colocasse aqui, né? Até com base no que o Anderson acabou de comentar, né? Essa época do ano representa para você, né? A gente sabe que a maioria, infelizmente, né? A maioria das pessoas não tem essa época do ano, de Natal, como uma boa época. A boa parte, infelizmente, das pessoas trata como uma época triste, porque de fato por muitos anos realmente ela viveu um tempo triste. Então, o que representa para você essa época do ano? O que na mídia, né, o que na teoria deveria significar amor, união, famílias unidas. A gente já ouviu vários testemunhos, né? Ouviu da Iana também na semana passada, mostrando, né, que muitas vezes o final de ano era marcado por brigas, discussões, até desconfiança de quem ia ficar com a carne, né? Quem ia ficar com a carne em casa, a desconfiança de usar da carne antes da hora, enfim. Uma série de bobagens, né? Que muitas vezes a pessoa ela perde o melhor da vida por conta dessas misérias internas. Então, coloca aqui o que durante muito tempo significou o final de ano para você, né, Anderson? O duro é que muitos, né, de nós fomos enganados, né, ou depois que a gente passou a ser o dono da vida, né, pelo menos aquele inquilino, né, da vida, vamos dizer assim, né, não é o dono, mas é o que está morando ali no corpo. A gente acreditava que o mês de dezembro era bom, não estou generalizando, né, mas muitos acreditavam que seria o melhor mês do ano por conta daquelas 2, 3 datas em que se come melhor, digamos assim, né? Tem umas comidas melhores, isso no Brasil é uma cultura bem forte. Você vê que desde a comunidade até na casa mais nobre, né? No Brasil, o Natal é o feriado mais festivo do ano. Isso é um consenso. E depois tem a virada do ano, né? Que parece que o brasileiro ele tem uma chavinha fictícia, né? Um interruptor que quando muda o ano, muda tudo, né? O sedentário ele vai ficar fitness, o marido agora ele vai ser o melhor marido, a esposa vai corresponder àquilo que se espera dela, o pai, a mãe vão assumir seus lugares. Até o filho que já começa a entender alguma coisa, ele vai ser um filho melhor. Esse ano ele vai se dedicar aos estudos, vai se comprometer na escola, né? Enfim, o que eu quero dizer, né? As pessoas elas se enganam,
porque elas colocam a esperança delas e elas transferem, né, aqueles pensamentos positivos, porque o mês tem essas nuances, né? E também uma coisa que brasileiro gosta. Eu acho que todo mundo gosta, né? Mas eu nunca vi ninguém gostar tanto igual o brasileiro, tanto que eu acho que é o país que mais tem, que são férias, né? Aí alguém vai falar assim, aqui tem mais do que no Brasil. Tem, mas é diferente. Mais feriados aqui? Não é feriado, mas aqui tem as férias a cada estação, né? Tipo, aqui não tem feriado. Tem a férias das crianças, né? Mas a pessoa que tá organizada, Pra ela adulto fica... não tem férias, né? Mas quando teus filhos estão Nem em férias, feriado. você mais ou menos tem que tirar umas férias, porque eles não têm onde ficar, né? Porque, como você disse ali, né? A pessoa tem a postura com o filho quando o filho não atrapalha as finanças, né? Eu falo, não feriado, férias, né? Aquelas férias de parar tudo, né? Esses dias me mandaram uma informação que não muda a vida, né? Não é uma informação muito útil, né? Mas me informaram que a gente acha que realmente o Brasil, não, a gente não acha, a gente sabe que o Brasil tem muitos feriados, até mais que deveria, com certeza. Acho que se tirasse metade seria mais produtivo, né? Não, até o cara que gosta de feriado, eu acho que ele tem uma acha época do ano tá que demais, ele fala, né? poxa vida, mas tá demais, né? Tô desacostumando agora, né? A Tô gostar. pegando o ritmo de trabalhar e vem outro feriado. Isso. Mas diz que o país que mais tem feriados no mundo é o Nepal, né? Aí o cara brincou comigo que mandou essa mensagem, né? Que eu vou mudar pra lá. Que coisa, hein? Então, o brasileiro gosta de umas férias, né? Não tem nada de errado em gostar de férias, mas você deve gostar do descanso. Ainda a bispa falou hoje, né? Do descanso. Você entra no descanso de Deus, ou ontem, desculpa, porque às vezes eu assisti o culto à noite, eu tô achando que falou hoje, eu me perco um pouquinho nessas datas. Mas o descanso, ele tem que ser aquele descanso, como é que eu vou usar essa palavra, que essa palavra no cristianismo é perigosa, né? É um descanso merecido, né? O que eu vejo? Eu vejo que muita gente busca férias e descanso como uma fuga, e não como algo realmente recompensador, né? Ó, fiz a minha parte, trabalhei, o que veio à minha mão eu não neguei, eu estava, que é uma coisa que a gente falava ontem, inclusive, né? Que eu vejo como que as pessoas, elas trocam de lugar, né? A vida é como se fosse aquela dança da cadeira, né? Quem aqui, vamos lá, para movimentar o comentário, que o pessoal não está falando como é que é o mês de dezembro. Não, aí a aqui, gente muda o tom de voz, cadê? Que está respondendo aí do mês de dezembro. Aqui, ó, amo essa época, minha família se reúne de um jeito tão legal, adoro. Mas aí tem uma outra aqui, ó. Eu sinto paz, mas para o meu pai era um tempo de brigas homéricas, e a minha mãe sempre foi uma época de dor. Né? Aí a outra coloquei aqui, ó. Não, a Maria também. Um dia comum com comida normal. Você imagina só? Era um dia comum. É típico. Outra aqui, o Natal da minha infância. Atípico para o brasileiro. Só tinha brigas e ele nunca estava. Voltava para casa das noitavas e jogava toda a comida da ceia na rua. Olha que loucura. Daqui a pouco vai começar a sair água aqui do comentário. Não, mas você vê, né, a mudança, né? Você vê, a gente às vezes acostumou com um padrão muito ruim, né? Mas aí, conforme a palavra vai entrando, Jesus, tal, a pessoa vai sendo curada, e aí isso se reverte naquilo que realmente deve ser o propósito, né? De união, de amor. Isso, claro que não nessa época, né? Tem que ser o nosso estilo de vida. Mas falando especificamente desse final de ano, realmente muitos são marcados pela tristeza, né, Anderson? Uhum. Eu, como estava dizendo, o final de ano, né, para muita gente é uma fuga, justamente para eu particularmente, eu não posso dizer que o Natal para mim era um tempo de dor. Eu vou resumir o meu Natal. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, assim, antes de eu seguir minha vida, né, existia 2 tipos de Natal na minha família. Eu não lembro de ter passado. Minha mãe às vezes está assistindo o programa, ela pode até mandar uma mensagem para mim. Eu não lembro mesmo, né? Mas eu não lembro da gente ter passado Natal na minha casa. Eu falo na casa do meu pai.
né? Até porque a minha casa não era desse tamanho todo, né? Mas sempre o Natal a gente passava com muita gente. E qual que era a questão? Quando a gente passava o Natal na família da minha mãe, era um Natal muito bom. Era um Natal muito bom. O pessoal... Era um ano lá, outro cá? No... eu não sei a regra como é que era, né? Eu sei que não era todo ano onde a gente gostava. Eu, particularmente, né? Acredito que meus irmãos também, eu acredito, gostávamos mais do Natal na família da minha mãe, né? Por exemplo, eu vou te já falar a grande diferença. Na família da minha mãe que eu falo, eu tinha uma bisavó, que era avó da minha mãe, e o pessoal saía de São Paulo, a famosa de cidade... Branquinha? Vó Branquinha, essa mesmo. Pensa uma mulher também que ela tinha um poder de unir a família, o povo tinha uma reverência por ela, um respeito por ela. Eu não tive vida assim, antes, né? Eu peguei pouco tempo da vida dela, saber por que ela era tão respeitada, né? Eu sei que ela era um pouco brava também, né? Não era uma mulher com a mão frouxa, né? Mas assim, por exemplo, nunca me bateu. E parte, às vezes, da minha infância eu ficava com a minha avó, né? E ela era de falar, a gente não arriscava além dela dar um gritinho, assim, né? Pra ver o que podia acontecer. Eu nunca arrisquei. Mas na casa da minha avó, por exemplo, não tinha bebida, né? Era aquela coisa de sabe, se eu não me engano ali, um champanhezinho, mas nem era isso que eu me lembro, não tinha bebida. Isso é bom, hein? Porque não tinha. Termina em confusão. Então, mas aí que tá. Na casa da família da minha mãe, da minha avó, da parte da minha mãe, não tinha bebida. E as pessoas ali, elas vinham de longe, vinham de São Paulo, a maioria, né? Eu morava no interior, algumas do interior também, pessoal ali. E era bom, era agradável. Eu não posso negar que eu lembro desses momentos até com uma boa lembrança. Quando o Natal era na casa do meu avô, que era o pai do meu pai, que também todos os filhos dele, não além dos filhos, né? Porque na casa da minha avó já eram 3 gerações. Na família do meu avô, da parte do meu pai, eram 2 gerações. Ali não era agradável. Primeiro que tinha Eu lembro que tinha aquele negócio de todo mundo reunido falando sabe aqueles grupinhos, um falando do outro, sempre tinha uma divergência e tinha bebida também, que é uma coisa que eu confusão, né? Sempre deixei claro que eu tenho asco de bebida. Então, esses anos que eram na casa da família do meu pai não eram legais, né? Chegava a dar briga ou não? Briga, não. Não dava briga, mas era oprimido o lugar. Imagina. Eu percebia a opressão. Eu não sabia o que era opressão. Aquele ambiente, clima pesado. Né? O que era bom era a comida. Sabe? É isso que eu tô falando. Tem muita gente que se engana com o mês de dezembro porque tem aquela expectativa e vamos falar a verdade. Quando você tem um churrasco marcado, dependendo do que você tem para fazer, você até se lembra daquilo ali com uma boa lembrança. Opa, tal dia tem um churrasco. Eu tô correndo aqui e tal, mas a vida da gente não pode se resumir. E tá escrito, inclusive, né? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. Tanto que o próprio Natal é um negócio banalizado, né? Sim. Que tem o Noel, tem rena, tem presente, tem árvore de Natal, que é pinheiro, tem bola, tem estrela, mas a maioria das pessoas hoje, você não vê, por exemplo, o verdadeiro significado do Natal com Jesus. Você quer ver uma coisa? Não são a maioria das igrejas cristãs, eu estou falando evangélicas, protestantes, que tem culto sequer naquela noite do Natal. A maioria não tem culto. Por quê? Porque o entendimento porque as famílias estão reunidas para comerem. Todo mundo, as pessoas prepararam alguma coisa, tá bom, preparou. Mas se o centro do Natal não for Jesus... Tanto que aqueles usam bastante aquela plaquinha, né, na frente das casas decoradas, né? The reason of the season, é a razão da estação. Então é o motivo, né? O motivo é esse, né? Tem o presente, tem aí a questão do Papai Noel, tudo isso, mas é o que quando o homem não quer dar os presentes, ele fala, né? Não, porque isso tudo é comercial, esse negócio é tudo para enganar, para fazer o povo comprar.
E na verdade Tudo é comercial. Tudo é comercial. Tudo é comercial. Mas a razão mesmo é verdade, é Jesus. Ah, ele nasceu nessa época? Não, não é isso. Mas é um motivo da gente falar e lembrar e glorificar o Senhor e sentar com a nossa família e ler a palavra, ler lá a passagem do nascimento de Jesus e relembrar com a família, com os filhos. Então, aquela realmente parte que a tudo isso bispa todo ano vez, ela lê que vai falar que assim, não havia ó, lugar para pode escrever, eles. não havia lugar para eles, né? Não havia nenhum lugar para eles. Mas isso tem que ler, a gente tem que ter isso como um ritual. Exatamente. Sabe aquela coisa que você vai para igreja e fala assim, ó, daqui a pouco a bispa vai falar assim, não havia lugar para eles. E na vida de muitas pessoas continua não havendo jeito. lugar para eles. No Natal não há lugar para Jesus. Exatamente. Há lugar pro peru, pro tender, pro chester, pra leitoa, pro... que mais aí? Tudo que agora picanha, né? Que vai entrando mais carne e tudo. Mas para Jesus não há lugar. Não havia lugar e não há lugar na vida, na família de muitas pessoas, infelizmente. É verdade. Então o meu, por exemplo, era um Natal falso. Porque se eu falar que o Natal para mim era motivo de tristeza, não era. Mas eu aprendi que Natal era uma festa. Era uma festa. Não vou dizer que tanto era presente, a gente ganhava presente enquanto criança, né? Aquela coisa mais naquela fase de brinquedo, sabe? Aquela fase de brinquedo que criança ainda ganha brinquedo. Eu lembro que eu ganhava presente, era uma expectativa, né? Mas eu, por exemplo, não fui ensinado aquela raiz do Natal com a razão da estação, que é Jesus. Que eu vejo que é uma necessidade, né? A gente precisa... O Natal, para mim, não é a data mais importante também do cristianismo, na minha visão. Para mim, a data mais importante é a Páscoa, né? Porque na morte que Jesus... É que você gosta de chocolate também, né? Eu gosto de chocolate, mas é a morte, né? Eu enviei meu filho para aquele que cresce, né? Que ele morreu, enfim. Então, Mas o Natal, né? Enfim, é aquele dia da reunião, né? A reunião familiar. E até gosto, né, daquela frase que você falou ontem. Depois até vou pedir pro pessoal aí da mídia fazer um corte, né, que, como se diz, eu ia pedir, na verdade, para fazer um negócio mais direcionado, né, que no programa das mulheres da semana passada, que por acaso eu nunca assisto. O dia que eu tô ali, que na verdade eu não tinha o que fazer, eu tava ali no fundo mesmo, fazendo uns pagamentos ali, não tinha como, eu tinha que estar ali fazendo aquilo que eu tava fazendo. Aí nessa parte também... sinceridade. Eu nunca assisto. Não, eu não assisto, eles sabem que não, porque o pessoal que é fiel ali vê que eu não apareço ali, né? Seu depois nome é citado aí de manhã, à tarde, à noite. Então, aí eu já também não assisto pra isso, pra não ter um estresse ali, entendeu? Ah, que estresse. Aí e o pessoal falando, né? Presente e tal, e presente duplo, e presente triplo e tal, e não sei o que. Primeiro que eu não tenho culpa da pessoa ter nascido perto de Natal. Não tem, né? E eu sou daquele do culto de ontem. Eu sou fiel lá à minha igreja. Que eu falei? A minha igreja, eu gosto da minha igreja. Eu sou crente fervoroso. Depois eles vão fazer um corte pra mim, vão mandar pra mim esse corte aí. Que você falou assim, né? Então. Não, esse negócio, por exemplo, de dar presente toda semana. Não, mas nem todo mês. Tem gente, inclusive, que presente uma vez por ano já tá bom. Eu falei, puxa, esse é o Deus que eu sirvo aí, ó. Esse é o meu líder, tá certo. Não, porque a pessoa vai acostumando, você tá falando de criança, não, tem que valorizar isso. Ele tava mesmo. falando de criança, não tava falando de não dar presente. Era de mas deixar é verdade. As crianças fracas, né? Porque tem criança que tá ganhando presente. E na minha época era um negócio mais canalizado pro Natal, viu? Não era sempre, na minha época, eu ganhava no Natal presente. Não. Por exemplo, esses parentes que vinham de longe. Eu ganhava presente, mas Natal. também não era qualquer coisa, não. Tinha algo meio que era um aniversário, uma coisa bem isolada. Eu tô com vontade, vou ficar triste. Ixi, não tinha isso, não. Não tinha nem essa tristeza, eu não tinha nem direito de ter. É verdade. Não me fez falta. Ele não ficou traumatizado. Não. Aí assim. O que, não vou dizer traumatizar, eu acho forte a palavra traumatizar, perto que a gente ouve. É o termo que o povo usa. Sim, mas o que, por exemplo, para mim foi um problema não foi não ganhar presente. Foi como muitas vezes eu tinha respostas de coisas que eu não podia ter. Isso que é diferente de você não dar. Aí você vai botar na crença, né?
Porque a criança não sabe lidar com as coisas, o que Sim. ela ouve, ela acredita. Exatamente. Então, quando você fala assim, não é para você, não é para nossa família, não é para nós, isso daí você ou então bota não uma tá no marca pro tempo resto da da gente vida. ter isso. Aí passa aquele tempo, vai para outro E tempo, agora? também não tá. No outro E tempo agora? não tá. E agora? Você automaticamente chega uma hora que você para de perguntar porque você subentende. entendeu, né? Nunca é tempo para algumas coisas, né? Então, brincadeiras à parte, né? Óbvio, como a gente sabe, né, o que tem que fazer, mas eu sou da cultura, não é só de ser seguro, eu acho também que a gente está num país aqui, eu não sei se é o mais consumista do planeta, eu não sei, mas me parece que é. Que a gente vê o poder aqui do consumismo e é um negócio que quando você olha com esse olhar sem se incluir, né? Sem tirar proveito, sabe? Aquela coisa, eu quero, eu vou e compro, eu tenho acesso, tem crédito, aquela história que é baratinho, se você pensar na moeda corrente, é um problema, porque você vai vendo que as coisas vão perdendo um pouco do valor e do propósito delas. Exatamente. E é isso que a gente está desde o começo falando. O Natal não pode se resumir à comida boa, à bebida gostosa e também a ser aquela época dos presentes. Porque não adianta algumas pessoas darem coisas de presentes se elas não forem o presente no presente para alguém que Deus colocou no caminho delas. E a gente está falando de marido, de esposa, de filho, de pai, de amigo, né? Às vezes você é o presente que a pessoa quer. A Danúbia concorda com você, Se eu tivesse ganho a presença dos meus pais, teria sido maravilhoso. Nem o presente substitui a presença. Não é isso que você prega antes? O presente é a presença da pessoa. Claro. Né? Ainda mais com maridos tão maravilhosos, abençoados, homens de Deus. Para que precisa de mais presente? Né? Vamos ver se as mulheres concordam com a gente. Os homens vão concordar, com certeza, né? E elas também, né? A gente não precisa nem ganhar presente delas, porque elas já são tão maravilhosas, né? Então aí fica igual, né? Um presente é o outro e o outro é o nosso presente, né? E vamos analisar tudo que a gente vai falar aqui. Por suas palavras será absolvido e condenado. Né? Não, mas uma coisa é certa. Uma coisa, graças a Deus, eu acredito que uma das coisas que eu e o Murilo faz o programa aqui também a gente faz, eu e ele faz o programa junto e a gente faz o programa, é que a gente sempre tem alguma coisa que a gente fala que a gente, como é que eu uso a expressão? A gente sempre desagrada alguém. Nunca é a intenção, mas é o que a gente é, né? Tem coisas que às vezes eu vejo que algumas pessoas, eu acho que isso aqui, às vezes a gente desagrada até a casa da gente. Dependendo do que fala. Né? Tem coisa que você fala que não, mas é isso. Essa é a vida, né? Então, assim, o que ele falou ontem, depois até eu achei interessante, que eu lembro, eu não falei da esposa, falei, né, da criança. Sim. Porque ele realmente falou que hoje... O contexto da criança. E o contexto foi a segunda semana que ele falou, quem estava na outra também vai lembrar, né? Que eu estava também. Que essa história que criança hoje... É preocupante. E a gente fala até das nossas. Se você vai dando uma linha, a gente não fala porque viu no dos outros. A gente também já viu momentos. Vou falar eu, particularmente. Você vê, ganha um negócio, ganhou outro, daqui a pouco, mas e aquilo ali? Por exemplo, vou contar uma experiência que eu tive recentemente, que eu tive que ser uma coisa que eu sou com frequência, né? Não é um problema eu dizer, que é chato. Sabe, quando... mas isso é chato. Não, peraí. Eu não sei de onde veio isso, que começou a ter a Linda começou a ter um negócio com garrafa. Sabe essas garrafas de... Acho que é moda também, né? Porque todo lugar que você vai, você vê gente com garrafa agora. Todo mundo é garrafa e tal. E tem garrafa de lata, garrafa de plástico, garrafa de não sei o quê, com flor, com abelha, com Minion, com milhões, tudo isso. Aqui estão sempre tomando alguma coisa. E assim, eu nem tinha garrafa, né? Por acaso, eu ganhei uma garrafa de presente de aniversário, né? Aquela garrafa de vinho não, né? Antes.
Não, essa era no Brasil. Essa era no Brasil. Aqui nem é uma garrafa dessa que o povo tem à venda, que senão teria uma dessa. Porque era de vidro, boa, né? Boa garrafa. Escura, né? 1,5 litro, escura, tal. A água não tinha gosto. Você vê, eu ganhei uma garrafa lá no Brasil, mas eu preferi a outra por conta de ser vidro. E uma garrafa compra aqui, e a Ana gosta disso, né? O jeito que ela falou que ela gosta de presente, ela também compra, né? Principalmente pra Linda. E um dia compra outra garrafa, tal, e aí outro dia comprou. Coleção, né? Não, eu comecei a ver uma coisa e deixava às vezes no carro, às vezes deixava a garrafa na igreja, às vezes deixava a garrafa. Eu falei, peraí, tá errado isso aqui. Primeiro, a pessoa só tem uma boca. Só tem um corpo que ela consegue estar num lugar de cada vez. Aí você vai falar assim, ó, que você vai entender. A pessoa, não, mas tem gente que deixa uma garrafa no trabalho, uma garrafa em casa, uma garrafa tal. Só que aí você tem que saber a vida da pessoa. O Murilo vai entender perfeitamente o que eu falo. A gente usa garrafa por um motivo, porque a gente enche ela com uma água específica. É ou não é? Por exemplo, você não pode ter uma garrafa aqui, uma na sua casa e uma no seu carro. Se não tiver o filtro aqui... Porque não adianta. A gente toma uma água específica, que é aquela água, né, que é uma água boa. Então a garrafa para nós só serve para transportar aquela água. Senão não faz sentido você ter a garrafa. Aí você toma a água ali do bebedouro, você toma a água ali da torneira que seja, você toma a água ali da casa de qualquer pessoa. Então não adiantava ter uma garrafa em cada lugar, porque ela estaria vazia e você ia ter que trazer de novo. Eu falei, não, peraí, tá errado isso aqui. Não pode, tá acostumando errado. Ela não dá valor. Se ela não der valor na garrafa, como é que ela vai dar valor no dia da manhã em alguma coisa mais preciosa? Não, mas é só uma garrafa. Eu falei, não é só uma garrafa. Ela tem que cuidar bem. Se é a garrafa de ir pra escola, leva pra escola, leva, enche, tal, tira. Aí você vai falar, mas tem garrafa aqui que custa o quê? $5? Mas aí... Mas não é o valor. Também. É a questão de você ter ali, saber, peraí, pra mim, aqui tem uma loja que custa um monte de coisa, $1,25, né? $1,25. Tem coisa que eu não vou nessa loja por ir, por exemplo. Eu vou lá ver se tem alguma... Não. Umas coisinhas. Eu vou pegar alguma coisa Deixa porque eu é ver uma só coisinha. $1,25. Não. O meu $1,25 vale alguma coisa. O meu $1,25, ele não vale menos, ele não tem menos valor do que de $100. Ele tem menos preço. Mas para mim, valor é valor. Então é aí aonde eu falo, não adianta dar, igual roupa, você não pode... Eu falei ontem ainda com uma pessoa. Tem gente, principalmente brasileiro quando tá chegando aqui na América, às vezes ele vai nos outlets da vida, nessas lojas de departamentos, cada vez que ele vai na loja, ele tem que levar algo que tá barato, que tá com bom preço. Tem que aproveitar. Essa é a palavra, ele tem que aproveitar. Aí você vai, às vezes, ver a pessoa... Às vezes não presta. Não, e não é só que não presta. Tem coisa que ela nunca usa porque ela não conseguiu pensar numa ocasião, numa oportunidade para ela usar. Uma oportunidade. Tem coisa que ela tá passando por cima da identidade dela, que não é a cor dela, não é o tamanho dela, não é o estilo dela, não é o jeito que ela se sente bem, à vontade. Porque não tem coisa que se eu colocar em você, você vai ficar meio que parece que não é você, não é você. Sim. Tipo, eu não vejo você com algumas cores. Talvez não é teu, você vai falar, não gosto, não é meu. Eu também não. Tem coisa que não adianta eu colocar no pé, se não ficar confortável, não ficar bom. E eu vejo que tem gente, e aí a pessoa vai, porque, não era só $12, era $11, era $19, tal. Eu falei, eu prefiro ter uma coisa, que eu goste, que me atenda, que é o que eu queria mesmo, e que eu não vou ter que ficar pensando para usar, do que ter 20 que não vai fazer sentido para mim. E isso é uma coisa que é daqui, é cultura, é cultural. Tanto que aqui você vê muita gente usando coisas que você fala assim, a pessoa só deve estar usando porque era imperdível para ela, né? E para mim, imperdível, o que é para mim. O que é para você pode ficar legal, bom, bacana, mas é para você, não é para mim. Sim. Né? E a gente precisa ter isso na vida, né? Então, não, eu gosto de comprar, eu gosto de fazer, amém, você gosta, te faz bem, é um hobby, é uma maneira de você relaxar. Eu não vou dizer para você não faça. Agora, tem gente que está buscando se preencher de coisas que não vão preencher, né?
que não vão te encher, não vão a palavra, não vão te satisfazer. Tanto que faz, tanto quantidade de vezes e não preenche. E nunca tá bom, exatamente. E o Natal não pode alimentar isso na vida, principalmente de quem deve ter Cristo no centro. Meus queridos, esses dias, um personagem que tem aqui, até falando dessa questão aí do Natal, de muitas vezes feridas, né? Tem um personagem aqui que eu nunca vi a menor graça nele, que é um tal de Grinch. Você vai em qualquer lugar aqui, você tem boneco dele, é um bicho feio, verde, né? E eu nunca entendi qual que é o propósito dele, mas pelo jeito ele ainda faz sucesso, né? Porque ele é um boneco, ele é um personagem muito antigo, feio e que ainda pelo jeito vende, né? Alguém ganha bastante royalty com ele porque realmente ele tá em todo lugar aqui. E aí, olhando mais ou menos como é que é a ideia da história dele, ele odeia o Natal, ele quer estragar o Natal de todo mundo, né? Aí, a hora que você vai descobrindo, né, por que ele é desse jeito, né? Aí parece que foi quando ele era pequeno, né, que você vê o poder, né? Tudo com o que marca a vida da pessoa acontece na infância, né? Que no dia de Natal ele foi humilhado, né, pelas pessoas e a partir daí ele quer estragar o Natal de todo mundo, né? Então, a gente vê que na verdade não é que ele não gosta, tudo tem uma causa, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? O que representa essa época do ano para você? Ele mostra que na verdade o que ele carrega não é que ele não gostava do Natal, ele tinha uma ferida. Então, quando o Natal representou, né, representou uma Ninguém marca mudou aquilo negativa. depois, né? E depois ele teve uma oportunidade, um Natal, onde as pessoas honraram ele, onde as pessoas elogiaram ele, onde as pessoas viram coisas boas nele, e ele começou a ressignificar aquele negócio. Mas aí veio alguém e fez uma graça, fez uma piada, aí aquilo reacendeu dentro dele, entendeu? Então, às vezes, tem coisas que a gente não curou, mas que a gente apenas, né, jogou um pouquinho de terra em cima. Aí quando chega, né, você já deve ter percebido, às vezes em você, às vezes em algum parente seu, que às vezes a pessoa está numa linha boa, tá tudo bem. Vai chegando perto do aniversário dela, por exemplo, vai chegando perto de uma data, de um feriado importante, aquilo começa a acender. Aí começa a vir uma angústia, uma opressão, por quê? Porque ela já vai se preparando, porque por tanto tempo, por tantos anos, no aniversário dela ninguém deu parabéns, no Natal foi um dia normal, numa Páscoa, por exemplo, ela nunca ganhou um ovo de Páscoa, né? Era sempre aquela coisa chata, desagradável. Então, veja que a gente precisa sempre fazer essa análise. O que eu percebo desde que eu era pequeno? Eu lembro que as pessoas tinham o hábito de sempre decorar bastante as suas casas na época do Natal, colocando bastante iluminação, tal. Você andava pela cidade, lembra disso, Anderson? Andava pela cidade e era bem marcado, né? As empresas, as casas, você via bastante isso. O tempo foi passando e as pessoas pararam de fazer isso. São pouquíssimos os lugares que ainda mantêm isso. Aqui a gente vê que eles valorizam muitas tradições, mas nem todo mundo também faz isso. Então, é o que ele acabou de falar. O brasileiro, e eu acho que a maioria das pessoas do mundo, assim, né? Mas falando da nossa cultura, a gente sempre quando dá a virada, né? Faz a mudança de calendário, a gente abraça o parente, a gente declara sobre a vida da pessoa, que ela tem um ano de paz, de alegria e tal. A gente sempre tem aquela esperança, né? Como até na parte política aí, o brasileiro às vezes se frustra na parte da expectativa, da esperança, porque a expectativa está sendo baseada na carne, está sendo baseada em pessoas. Então, a gente muitas vezes declara para os outros que você tem um ano novo abençoado, que você tem um ano novo diferente e tal, só que só no otimismo, só nas palavras.
E é o que a gente tem falado sempre, né? A bispa fala sempre, nós nos cultos, nos programas e tal. Se nada mudar, nada mudará. Se a gente não pega e ressignifica e muda e analisa a nossa vida, por que eu perguntei aqui, ó, o que essa época do ano representa para você? Alguns falaram que representa algo bom, outros falaram que representa algo ruim, e outros que era ruim, mas agora se tornou uma fase boa. Exatamente, ó, a mentalidade vai sendo mudada, a postura na vida. Por que eu vou ter um ano melhor em 26 do que foi em 25? Né, que é o que ele falou, né? Que agora em janeiro o cara que era sedentário agora vai virar fitness, o cara que era vai virar um atleta, o cara que não era era um mau marido agora vai ser um bom marido, a mulher que não era uma boa esposa vai se tornar uma boa esposa, ou seja, vai tudo ser diferente. Por que vai ser diferente? O que realmente eu fiz de diferente? Né? Porque infelizmente, pessoal, pessoas que ainda não curaram as feridas, elas continuam com aqueles momentos, aquelas fases de autossabotagem, né? Onde a paz dela é barata, onde ela entrega o poder dela muito fácil, onde ela está numa época boa, numa fase boa, ela vai lá e ela desanima, ela desiste, ela deixa um sentimento tomar conta, uma provocação tomar conta. Então, veja que se nós não tratarmos isso, a gente vai viver sempre naqueles recomeços. E por que muitas pessoas diminuíram essa decoração, essa marca, né, do Natal? Porque muitas vezes é um ano mais frustrante que o anterior e a pessoa vai matando aquela esperança. E é porque Deus não quer fazer, ou porque ela tem que perder a esperança. Não, nós somos prisioneiros da esperança, mas em Deus. Mas tem gente que é prisioneira de que tudo vai dar certo por acaso, assim, na sorte, porque agora mudou o governo, porque agora eu mudei de empresa, porque agora eu estou num relacionamento novo, e não é verdade. Que é a mesma coisa, dadas as devidas proporções, de você fazer uma criança acreditar que o Papai Noel vai trazer para ela um presente no saco vermelho. Não é diferente do que alguns adultos fazem. Se a gente parar e pensar, né? Eu acho que as coisas vão acontecer sem que ela tenha força naquilo, sem que ela que alguém desconhecido, estranho, que você não sabe nem de que país que é, de onde é. Igual, imagina no Brasil, aquele homem com aquela roupa, naquele calor, né? Com aquele corpo fitness que consegue passar em chaminé, né? Que ainda vai vir, não é nem numa moto, que no Brasil a moto é perfeita, né? Para entregar qualquer coisa, chega na hora. O cara vem num trenó cheio de renas, né? É renas ou também tem alguma coisa essa categoria, né? Porque tem um sindicato aqui dessa categoria de animal aqui, né? Que eu tenho que tomar cuidado aqui para falar. Então, aí vai entregar, vai deixar numa árvore ali, né? Ou numa meia. A meia também tem que ser a meia. Tem gente que tá desse jeito aí. Não, porque agora... Olha, eu já escuto gente, olha que eu tô aqui, hein? Eu estou aqui na América, não tô no Brasil aí já há 11 meses. Eu escuto gente falando que não, em 2026 vai mudar. Então. Entendeu? Aí, ou seja, é o que o Murilo acabou de falar, é colocar num pai ainda, né? Sabe? Sim. A expectativa. Nosso pai tem que ser o Senhor, Isso. Né? A pessoa tem que confiar em Deus, parar de depender de que alguém vai fazer alguma coisa. O nosso pai tem que ser ele, né? Porque senão a gente vai frustrar, as pessoas vão frustrar, as pessoas vão enganar, as pessoas vão trair. O ser humano sem Deus é um trem desgovernado. Até com Deus ele não é perfeito, viu? Até com Deus o ser humano não é perfeito. Mas porque pelo menos ele tem lá as balizas. Né? Isso, mas a gente precisa falar, porque tem gente que às vezes espera que a esposa, que o marido seja perfeito porque agora é crente. Não. É aquela história, eu rasgo 99% que eu tenho, que é bom, que é melhor que a média, sim, e eu me foco naquele 1% exatamente, que não é bom. Que não, assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma desgraça. Não, mas porque tá ouvindo a palavra, porque quando uma pessoa fala assim, por que tal pessoa faz tal coisa sendo que ouve a palavra?
Eu falo, por que você ainda está aqui, então, na terra, que você também ouve a palavra? Exatamente. Você não subiu igual a Elias? Exatamente. Cada um tem um tempo. A gente queria... Você já pensou o sonho de cada pastor? Não, Jesus, antes. Jesus teve aquele momento lá, quando não expulsaram o demônio lá do menino, ele perdeu a paciência, né? Até quando que eu vou suportar vocês? Imagina, aquele dia ele tava, Sim. né, Tava na tampa já, né? extremamente franco, né? Já na tampa, Você vê, geração né? incrédula. Vamos fazer a Até quando audiência, terei vamos de fazer a audiência suportá-los? aumentar. Vamos abrir um bastidor aqui agora. Vamos falar dos bastidores, Vamos contar, aquela coisa, né? A bispa falou hoje o seguinte: eu tenho um sonho irrealizável. Falou ou não falou? Sim. Ela falou assim: eu tenho um sonho que é irrealizável. Eu queria que as pessoas entendessem assim, só de primeira, né? Só de pensar. Eu não precisava nem falar, só de estar ali. Aí. O que ela quis dizer com isso? Tem gente que eu já preguei, ela não estava falando de membro da igreja, não. Ela estava falando de obreiros internos, líderes, homens que estão no altar, liderando obreiros e pessoas. Ela falou, eu queria nem falar, eu queria só que a pessoa já entendesse sem falar, porque já foi falado, já foi pregado. Ela falou, mas esse sonho eu nem tenho mais, né, a expectativa que ele se realize, porque é irrealizável. O sonho de qualquer pastor é que as pessoas pegassem a palavra, quando elas já ouvissem. Opa, ouvi isso aqui, entendi. Está aumentando minha dose de perdão, está aumentando minha fé, está aumentando, né, minha perseverança, está aumentando minha gratidão. Eu, se tivesse que hoje listar uma coisa, qualidades que eu queria em pessoas, que elas primeiro tivessem, aqui esse ano que eu estou aqui, um balanço que eu faço. Eu penso que a primeira coisa que eu orei, eu lutei, eu desejei e eu já aceito agora, entendeu? Uhum. É que as pessoas tivessem gratidão. Sim. Porque, por exemplo, eu nunca fui em outra igreja aqui, eu já não ia no Brasil, né, em igreja nenhuma. Ontem ainda a Linda perguntava, a gente tal, numa igreja, eu falei, não tem porquê, não faz sentido. Mas a nossa igreja, ela não é uma igreja qualquer. Porque aqui a nossa vida é para exatamente isso aí que a Bíblia falou, é para as pessoas entenderem o que a Bíblia tem para oferecer para elas. Nosso maior objetivo não é que as pessoas fiquem ricas, não é que as pessoas elas tenham todas as chaves, os códigos, os segredos, né, que elas sejam bilionárias, que elas tenham aquelas imagens no Instagram, né, da família da Doriana, que elas, sabe, tenham alguma aparência, saúde, né? Porque cada igreja parece que agora tem um segmento. Não, a gente quer que as pessoas vão para o céu, mas tanto que o versículo da igreja, o carro-chefe da igreja, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como que a pessoa vive isso? Pela palavra. Uhum. E o que eu mais vi aqui de brasileiro, até porque eu só lido com brasileiro aqui, né? O público-alvo meu é brasileiro, eu não lido com americano na igreja, né? Não tem hispano, isso é para outra coisa. Aí é vida secular. A minha vida ministerial aqui é com brasileiros, né? Para que você entenda aí. Porque às vezes a pessoa, mas o americano, não, a gente fala do americano na parte secular, não da parte espiritual. O que a gente vê da parte espiritual também não é melhor que o do brasileiro, não. Mas o que eu vi foi uma ingratidão. Sim. Porque não tem outra igreja que é aberta todo dia. Uhum. Não tem outra igreja que tem oração de madrugada toda semana. Não tem uma igreja que tem trabalho específico para homem, para mulher e para criança, de graça, sem exigir alguma coisa a mais. Não tem uma igreja que tem gente à disposição para atender, para te ajudar, para te orientar, sem condicionamento, sabe aquele negócio? Não, mas se você fizer isso aqui... De graça você por recebe, exemplo, de graça algo você do faz tipo assim, antes. você tem que ser membro aqui para fazer isso, você tem que tal coisa, você tem que tal... Não tem. Uhum. E eu não vi isso sendo aproveitado. É verdade. Mas aí a gente vê que tem gente, por exemplo, que até aproveita umas coisas, mas não vê a família que tem, não vê os livramentos que Deus já fez. Por pouca coisa, ignora cada bênção, cada degrau que já subiu, cada conquista que já teve, cada cuidado de Deus com a pessoa, com o casamento, com a família, sabe, os livramentos.
E o que isso mostra para alguém que prega a palavra? Tem coisa que vai demorar para algumas ainda. Infelizmente, Anderson. Né? Porque não é... Infelizmente, Você não- sabe que tem... Quando uma pessoa... Eu falava esses dias ainda para uma pessoa, eu falei assim, ó, agora o momento é de estar com o coração preparado para Deus poder promover. Porque Deus não promove uma pessoa porque ela trabalha muito, porque ela faz isso, porque ela segue o fluxo. Deus promove por conta do coração, que é o que a gente vê em Davi, que a gente tem falado Sim. tanto. Sim. E a gratidão, se você falar, o que você pediria primeiro? Gratidão. Porque é uma coisa que eu vejo hoje em falta. Sim, é verdade. Infelizmente, as pessoas, infelizmente, vão se envolvendo com muitas coisas, não se focam na única coisa que importa. É por isso que a gente bate tanto e fala sobre isso. Ó, foca primeiro na sua vida espiritual, porque se você não foca na sua vida espiritual, você vai ter tempo para se encher de tanta porcaria, tanta bobagem. Você vai ver problema em mim, você vai ver problema nele, você vai achar o problema na igreja. É o que ele falou. A gente tá aqui, ó, para servir, a gente começa cedo, termina tarde, está à disposição, né? E muitas pessoas não aproveitam, né? Não veem as bênçãos, seja aqui, seja no Brasil, no Ministério de Mudança de Vida, é um só, o padrão é um só. Né? A gente, né, que veio da Taquari, mas isso é em todas as igrejas do nosso ministério, é essa rotina diária, ó, de servir, de estar à disposição das pessoas. Sim, mas eu falei ainda mais acentuado aqui, porque aqui a Taquari é uma indústria, Um colosso. né? Já é uma estrutura, né? Que já tem há 19 anos. Sim, sim. Já tem a igreja há 19 anos em São Paulo. Sim. Desde a Celso Garcia ali, 24 de junho de 2006, né? Aí, aqui não. Aqui agora era aquela coisa, sabe? A gente ainda tá na fase que o maná tem que ter gosto de mel. Exatamente. Até porque, né? A gente tá no tempo ainda que o maná tem que ter gosto de mel com... Como é que chama? Mel com... Mel. O quê? É amêndoa, né? Com mel. É mel com amêndoa, né? No caso aí... No começo o maná tinha mel gosto de... só, depois era azeite. Acho que tinha um gosto também. Não, era o mel, sabor de mel. Algum nut aí da Não, acho vida. que não. Eu não me lembro dessa parte. Mas, exatamente, Anderson. Sendo fiel no pouco, né? Naquele que acreditou, que estava junto, né? São nesses momentos que Deus está vendo aquelas pessoas que estão realmente vestindo a camisa do ministério, que estão realmente apoiando o ministério, que não são consumidores, né? Mas são fornecedores, mantenedores, são girés, são doadores, são pessoas que doam a sua vida, né? A gente não está nem falando de dinheiro, a gente está falando de doação realmente de vida, né? Quanto que tantas pessoas se organizam e têm tantos compromissos e dão conta, mas muitas vezes não dão conta da parte que é mais importante, que é o que mais vai mudar a vida dela, que é a igreja, que é a sua vida espiritual, que é colocar os valores naqueles filhos. Então, aproveitar as oportunidades. São as Que é oportunidades. o que eu tô falando. Tem coisa que há um ano já tinha, mas tem coisas que há algum tempo atrás não tinha. O Aí você pastor podia... Marcelo falou aqui que é semente de coentro. Semente de coentro. Você falou do mel, né? Mel e coentro, então. Acho que ele parecia, né? Acho que na verdade não é que tinha gosto, ele parecia, né? Pra gente imaginar, ele ficava como uma geada lá, né? Que pode gerar até uma mensagem aqui. E é muitas vezes por causa dessa falta de foco, né? Que a pessoa, o que ela costuma pensar, dá para controlar o que vai vir à nossa mente? Não. Mas a gente controla o que a gente vai permanecer pensando. Sim, se a gente não tá, se a gente não tá olhando para a parte boa, a gente vai achar um problema. Vai achar, sempre vai achar, porque você está lidando com seres humanos. Então é o que ele acabou de falar, né? A pessoa fica vendo problema no outro, mas ela mesma não trata os dela. Então se ela tá tão bem assim, por que ela não foi arrebatada? Por que a vida dela não tá assim um arraso? Por quê? Porque Deus está olhando o coração. Às vezes a pessoa está sendo humilhada porque o coração dela não é correto diante de Deus. Então, a gente precisa trazer essa consciência para as nossas vidas. E até semana passada, né, antes eu contei uma piadinha com as mulheres, né? Vou deixar uma piadinha agora para o final, né? Para melhorar ainda mais o clima.
O clima que uma vez eu... O clima tá maravilhoso. Tá muito bom. Que uma vez, né, eu vi uma história assim, né? Que a mulher vivia falando pro homem, né? Você precisa ser mais sensível, você precisa entrar mais em contato com o seu lado feminino. O cara falou, né? Tá bom. Puxa, eu vou entrar em contato aí com o meu lado feminino, né? Você sabe o que ele foi lá e fez? Ele bateu o carro e ficou 2 dias sem falar com a mulher dele sem motivo nenhum. Nossa, hein? Oh. Boa, hein? Isso aí tinha que ficar pro final mesmo. Melhor sempre fica pro final. Então ele entrou em contato. Né? Agora, assim, não tem nada que ele falou aqui que não seja procede. Um padrão aí, fica né? sem falar 2 dias sem motivo. Não, mas você até falou a semana passada, foi bom você ter tocado nisso agora, que você... Não sei se foi você ou alguém que mandou pra mim aí, que eu até achei que era um negócio que era mentira. Né, um negócio do rapaz lá que tava comprando maquiagem na Sephora. Nossa, eu te mandei, você nem me respondeu, você ficou chocado. Né? Não, sabe o que aconteceu? De verdade, se foi você mesmo que mandou ou não? Fui eu. Foi você. Fui eu. Eu olhei aquele vídeo e falei assim, isso aqui não é de verdade. Isso aqui tá me parecendo que esse cara tá forçando a barra. Eu quis acreditar, mas eu acho que não. Sabe, pra mim eu falei, esse cara tá forçando a barra para meio que fazer um tipo de tal. Aí depois eu fui dar uma pesquisada e vi que realmente o negócio é verdadeiro. É sério, não é? Tem um grupo hoje de homens que eles têm um orgulho. Tem um sindicato já? É como se fosse um grupo que eles têm como é que eu vou falar? É um orgulho de falar que eles são daquele jeito. Mesmo isso, que eles têm, né? Isso, né? O que a gente teria... Não é um orgulho, né? Isso, o cara tem orgulho de mostrar que ele conhece, né? Do mundo feminino. E ele não fala Sephora que a gente fala, ele fala Sephora. Isso, aquela coisa mole lá, né? Meu Deus. Então, assim, a gente falando aqui, né? É claro, é lógico que homem é diferente de mulher. Mas eu até falava semana passada, lembrei por que eu falei. Que eu falei, né, que as meninas já vão formando uma imagem, elas já vão fazendo, né, elas vão ficando mais exigentes. Não, isso aqui é feio, isso aqui não faz assim não, né, não fala assim não. Para a glória do meu Deus, agora eu tava trazendo ali da escola, falando de um amigo dela, que a gente tem orado por ele, né, porque tem 10 anos ainda, né? Tudo é possível. Dela falando do menino, que ela falou assim, meu amigo, ele tem só uma pessoa que é amiga dele na classe, que é a Mariah, né, que seria, acho que Maria daqui, né, e ele falou assim, que quando ele vai chamar ela, ele fala assim, Mariah, ela falou, mas eu acho tão feio, mas tão feio isso, eu falei, é horrível, o cara tem que chamar e falar assim, Mariah, né, não é aquela coisa toda, né, por que eu tô falando isso? Porque você viu aqui que eu comecei falando e não concluí aquela hora. De presente, de valores, né? De mulher é de um jeito. Se fosse o programa das mulheres aqui, é aquela história, né? Entendeu? Eu quero presente disso, daquilo. Tá certo, tem que pedir mesmo. Mulher tem que ser mulher. Mulher tem que fazer o papel de mulher. Tem que ser delicada, tem que ser mimada, né? E a mulher tem que pedir para ser mimada, né? Aí se ela vai ser mimada também, tem como se diz, tem um abismo que vai ser construído uma ponte ainda. É a vida, né? E cada uma... A Mariana tá batendo palminha aqui, que ela com certeza ela tá concordando com tudo aqui. Claro. Ó. A Danúbia, ela até botou um olhinho aqui, ó, não tá nem olhando direito, porque ela sabe que é por aí. Sim, não, mas é isso aí, porque não imagina que a gente ia vir fazer um programa igual das mulheres. Mas mulher, como eu falo aqui sempre, mulher faz programa para as mulheres. E o homem, porque tem coisa também, né, que o homem, ele tem que ser aquele muro na casa dele. O muro de proteção, o limite, né, não só o limite, mas a proteção. Peraí, se eu não fizer, né, alguém vai ter que fazer. É o que a gente vê no mundo hoje, que muita mulher teve que sair para buscar, sair para ter, sair para conhecer, sair para se satisfazer de várias maneiras. Então, você que é homem, você precisa ter essa visão também de quem você é, o que você não pode ser
E de verdade, isso é uma coisa que a gente precisa falar claramente, porque parece que tem muita gente hoje, se falando até de igreja, que tem medo de falar, né? Você não pode ter medo de ser homem, de pensar como homem, de agir como homem. A gente não está falando de ser um ignorante, de ser um jumento, né? Sabe? Um cara pesado, que só tem um tipo de atitude. Não, acima de tudo, particularmente, né? Particularmente, eu acredito que o homem, assim, no padrão, ele tem uma grande, assim, tendência a ser mais inteligente que a mulher. Eu acredito, né? Você vê, inclusive, no casamento, um homem que ele não parou no tempo, um homem que ele não para de buscar, ele vai, e eu creio até por um propósito de Deus para ele liderar a família dele. Porque cada família tem que ser liderada pelo mais inteligente. Tem que ser liderado pelo mais sábio, tem que ser liderado pelo que teme mais, e a pessoa mais sábia é que teme mais. O homem ele tem os interesses, tem alguns tipos de interesse, né? Diferente da mulher. Que são diferentes e realmente é o que a gente já falou, o homem tem que ter o que oferecer. Então, cada homem precisa realmente buscar esse crescimento diário. A gente não pode se acomodar. É ultrapassado. Porque é o que a gente já falou, né? O homem ele tem que ter o que oferecer, ele tem que ter o seu protetor, ele tem que ser o cabeça, ele tem que ganhar mais dinheiro, ele precisa dar condições para a mulher dele poder ficar com as crianças, poder cuidar dos filhos, que ninguém vai cuidar melhor dos filhos do que a mãe, né? Nem sempre isso é possível, obviamente, né? Nem sempre isso é uma realidade, mas esse é o alvo que precisa ser buscado, né? E então, realmente, o homem precisa ter aquela admiração, né? A mulher, muitas vezes, o marido nem é o mais bonito, mas ela admira, nossa, ele é inteligente, ele fala de assuntos interessantes, ele é despojado, ele tem uma coragem. Então, realmente, a gente tem que buscar isso para ser admirável, realmente, né? Tudo. Uma coisa, por exemplo, que um homem ele precisa pensar, e ele tem que pensar bem, porque quantidade não significa nada. Eu vou dizer uma coisa que homens têm perdido. Um homem não pode estar no papel de quem fala mais na casa dele. Porque todo homem que eu vejo que ele fala demais, ele perdeu uma coisa que homem nenhum pode aceitar perder. Dele ser o principal conselheiro da família dele. E quem que perde isso? Aqueles homens que falam demais, que são vitimistas, que reclamam de tudo, que reclamam demais da esposa, que falam demais com os filhos. Como é que você não é um cara desinteressante? Quando você fala na hora certa. Na hora certa, pontualmente, né? Não é aquele cara que tudo que a mulher faz, ele fala, porque aí você passa é o que o Murilo falou, você passa a tomar aquele papel de mulher que fala mais, né? E tanto que a Bíblia fala para a mulher, não ganhe seu marido com palavras. Por quê? Por que teve que falar? Porque ela fala demais. Muito, né? Porque falava muito. Por que que foi falado? Tite que falava isso, né? Isso, fala muito. Por que foi falado que as mulheres não falem na igreja? Por quê? Porque elas falavam. Não era uma... Tem gente que leva isso como uma doutrina. Não, mulher não pode. Não, ele falou especificamente para aquela igreja que estava naquele momento. Do Ministério Mudança de Vida, principalmente quem estava ontem na Taquari, que tem tem um fio daquele fininho... Sabe aquele fininho, aquele fiozinho que nasce assim, por exemplo, no dedo, que nem cresce, que é bem fininho? Se alguém tem aquele fio fininho de rebelião com relação a essa palavra, estava na Taquari ontem, o convite, a convocação sai da igreja agora. Bye, bye. Mas vai embora hoje, não fica mais. Porque depois você ouvir que Filipe tinha quatro filhas. Que elas faziam? Profetizavam. Não, peraí. O que elas faziam? Profetizavam. Mas como que mulher não pode falar, sendo que ele tinha 4 que profetizavam? Que contradição que é essa? Não tem contradição. Isso porque não foi falado como se fosse ruim. Isso. Ele tinha 4 filhas promíscuas, ímpias, e que profetizavam ainda. Virgens, mulheres de Deus e profetizavam. Mulheres de Deus que quer dizer, elas profetizavam.
profetizavam. Peraí, para que uma pessoa vai profetizar se ela não pode ser ouvida? Se ela não pode ser ouvida. Então, por que alguém coloca isso como uma qualidade? É igual alguém chegar na igreja e falar assim, ó, meu filho, ele tem um currículo, um vaso de mulher, já ficou com umas 100 mulheres dentro da igreja. Isso é bem-vindo? Alguém falaria isso aqui? Isso é a pior Você já viu alguém falando isso aqui? Ah, meu filho é um bom partido, meu filho já ficou com 100 meninas. Se chega um pai e fala isso pra você, pra tua filha seria um partido? Não. Acabou. O cara fala isso pra mim e fala assim, eu já... Não é interessante. Acabou. Então, é qualidade. Por quê? Porque a qualidade do que era bom, do que acontecia, do que a igreja primitiva reconhecia como bênção, dom de Deus, confirmação de Deus na vida de uma pessoa. No caso, ele foi abençoado, teve 4 mulheres, e as 4 profetizavam. E não tinha marido, a Bíblia é tão boa que não... Ah, não, mas a fulana era ajudadora do marido dela, ela profetizava porque o marido dela era pastor, porque o marido dela era o presbítero da igreja, o marido dela era o bispo da igreja tal. Não, elas eram virgens e profetizavam, porque Deus, ele enviou o Espírito Santo e deu o dom para aquelas moças, para elas profetizarem. Antes delas terem marido, para assumirem uma igreja, para estarem à frente de uma região, elas já profetizavam, porque Deus queria falar por meio delas. De repente, onde elas moravam, não tinha alguém que o pai e a mãe tinham orado tanto, evangelizado tanto, se doado tanto, mas aquele homem que foi abençoado teve 4 filhas, Deus abençoou as filhas dele, e elas profetizavam, e as pessoas que ouviam a voz de Deus. Como é hoje. A gente tem a bênção de ter a bispa, né? Tem outras pessoas? Tem. Eu não conheço, mas eu falo da que eu conheço. Então, e aí eu volto no homem. Não abra mão. Olha, e esse tem homem que tá brigando por coisa que não é para brigar, é para soltar. Solta. Cresce. Sabe? Vai se tornar bom em alguma coisa. Para de falar, se recolha. Ah, mas se eu recolher minha casa vai virar uma bagunça. Não vai não. Você precisa olhar agora, ver onde te cabe, ver o teu, assim, olha para o teu currículo, olha para a tua vida. Peraí, deixa eu olhar e agora então eu vou, pontuar, vou começar pontuando, vou começar avisando, para depois, quando eu tiver propriedade, razão, credibilidade, eu corrija. Mas não falo demais. Como diriam os antigos, quem fala demais... Dá bom dia a cavalo. Falando bom dia, eu dou o meu boa tarde para você, meu boa noite. Até que é o dia que eu entendi essa expressão, né? Que eu, pelo menos durante muito tempo, não entendi, né? Mas realmente, você vai falando bom dia, bom dia, bom dia. Aí tem um cavalo assim, bom dia. Porque você fala tanto, né? Você cumprimenta até o cavalo. Até o cavalo, como se diz, né? E ele não vai. Até o jumento. Isso. O que tiver a mula ali. Exatamente. Parente de alguns. Meus queridos, então vamos encerrando aqui a nossa Hora dos Valentes. Se você perdeu alguma parte, amanhã será postado nesse mesmo horário, então não perca, né? Esteja aqui conosco, apoiando, participando e crescendo junto conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite, a sua semana, né? Que será uma semana aí muito abençoada, cultos todos os dias, quarta-feira Projeto Casa Firme, sexta-feira o nosso terceiro jejum. E vamos aí finalizar esse ano aí com muita gratidão, assim, muitos louvores a Deus pelo todo o bem que o Senhor tem feito por nós. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui, viu? Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.